Boa noite. Hoje falaremos de memória. Como vai a sua memória? Sabe aquela velha caixa de fotografias preto e branco que faz entender nossas origens? Deixa você mais fortalecido? Imagine então ir mais fundo. Um exemplo, a cultura greco-romana, que espalhou pelo mundo os dois mundos de Platão, o dos sonhos e das ideias. Sócrates já previa que a maioria do que adquirimos é supérfluo. Da Vinci, Michelangelo, como esquecer o renascer? A universidade nasceu ali, a religião, sim, a igreja com a sua matriz. Que venha o novo Papa. Polêmicas à parte, porque queremos rever, enaltecer e relembrar. Beberemos pela eternidade nesta fonte. O Informação Brasil-Itália reverencia todos os povos por terem recebido os italianos e aberto as portas para um povo que jamais deixará que esqueçamos a nossa história. A ciência, o teatro, a mitologia, os arquétipos, a diversão, as dúvidas e inconformismos da sociedade eram os primórdios da comunicação sendo anunciados. A nós resta pouco, a não ser dizer obrigado. Sabe por quê? Pelo simples fato de que voltar no tempo, aprender ou reviver é restabelecer contato com o maior descobrimento da estratosfera. Mais que seres racionais, somos e vivemos para o social. Não pensa duas vezes quando pedem para explicar. Em uma de suas pérolas propõe: nossa prioridade desta sociedade é aquela de criar um novo pacto social que possibilite a redistribuição do saber, do trabalho e da riqueza. Tudo menos uma lição normal. Na sala de aula se esquece as paredes e barreiras. Lembra teatro, filosofia e uma viagem na geografia. Quando tudo começou e qual o segredo de tanta maestria? Professore, a lezione, quando está a lezione, è sempre calmo, tranquillo, c'è umore, sembra un po' teatro. Come fa per fluire questo clima? Ma io credo che la lezione sia uno scambio di idee, non sia un rapporto a una via, il professore che parla. Defende a tese de que existe uma contínua troca de ideias. Não é o professor que fala e o aluno que ouve. A lição é uma troca de ideias, sem uma via única. Existem 5 pontos que devem ser tratados, como uma rede de 5 nós, e as malhas são elásticas, onde tudo pode acontecer. Diz ser professor desde os 21 anos. Tutto il resto dipende dalla... Una lezione è come una rete. C'ha 5 nodi e tutto il resto sono delle maglie. I nodi sono precisi e sono fissi e le maglie sono invece elastiche e mutevoli. Sempre pensa a questione della organizzazione. Certo, tutto è organizzazione. E da quando sei professore? Io sono professore da quando avevo 21 anni. Ensinar e formar através do cinema, o museu, as artes, a literatura. Arte, cinema, formazione, sappiamo questo, il quanto è importante per la formazione, il quanto ti piace formare attraverso l'arte del cinema. Anche c'è l'amicizia con la grande cineasta Lina Wertmüller, anche c'è un passaggio di un film bellissimo del Postino e il poeta, quando loro stanno davanti il mare e lui voleva sapere come si fa una metafora, come si diventa poeta, con quella umiltà, con quella volontà di imparare. Parla un po' di questo, del cinema, dell'arte, della formazione. Lembro da cena do carteiro poeta, onde o carteiro descobre o que é metáfora. Para o professor, a formação é baseada em 3 aspectos: o conhecimento, a ética e a estética. A estética é o elemento fundamental da formação. Se os lugares onde ensinamos são feios ou não temos boas maneiras, e sem beleza, não teremos bons resultados. Lembra aos seus alunos de cultivar a estética o quanto possível,
pois é a disciplina que se encarrega da felicidade. Somos felizes na medida em que vivemos em um mundo estético, com pessoas esteticamente agradáveis e um comportamento esteticamente feliz. Para isto, devemos frequentar pessoas que, por conta de suas profissões, cultivam a estética, o cinema, o design, a música. Nossa escola de formação, continua o professor, a qual dirige, realiza todo ano o Festival de Ravello, um exemplo onde triunfa a estética. Fondamentalmente estetici. E noi, come scuola di formazione che io dirigo, curiamo un festival molto importante in Italia, che è il Festival di Ravello, che è il trionfo dell'estetica, perché è musica classica, musica da camera, musica sinfonica, eventi speciali, danza. E as amizades, o quanto influenciaram em sua vida? A cineasta e inseparável amiga Lina Wertmüller, a convivência com Fellini. Existem ao menos 5 valores fundamentais: a introspecção, a amizade, o amor, a brincadeira e a convivência, objetivando a própria felicidade e a dos outros. A escolha das amizades vem naturalmente, não tem por que racionalizar. Um Bill Gates em Veneza, quanto custa? Eu conheci Bill Gates a Venezia. Encontrei Bill Gates em Veneza. Acho que nem lembra de mim. Não conhecia Veneza e ofereci para apresentar alguns monumentos. Mas ele era mais preocupado com o quanto custavam aquelas obras de arte. Tentei explicar que não tinha valor econômico e, como é muito inteligente, entendeu de imediato. Ele é muito inteligente, ela capita subito. Estar atento a tudo e a todos. A senhora, que não ousou mencionar uma palavra, ele compreende e justifica, e faz com que perguntemos: então a mulher é ou não é ainda o negro do mundo? Le donne sono state condannate dai maschi a non parlare. Noi abbiamo ereditato dall'illuminismo, noi maschi, il grande amore per la razionalità. As mulheres foram condenadas pelos homens a não falarem. Nós, homens, herdamos com o iluminismo a racionalidade, o inverso da emoção. Temos amor pela coletividade, que é o inverso do subjetivo. Também a prática, que é o inverso da estética. E durante 200 anos, durante a era industrial, as mulheres ficaram cultivando em casa estes valores. Hoje, no pós-industrial, o mais importante é o subjetivo, a emoção. As mulheres que têm isto estão florescendo e enriquecendo toda a humanidade. Sobre o mito da beleza, responde que a mulher muitas vezes é segregada e condenada a ser uma expressão da estética, satisfazendo o homem. Mas penso que a beleza, mais que tudo, libertará a mulher. É più importante l'estetica, è più importante l'emotività. E quindi le donne che sono portatrici di questo bagaglio stanno ormai fiorendo e stanno arricchendo l'intera umanità. Quando Naomi Wolf, nostra feminista, parla del mito della bellezza. Che la donna è stata usata dall'uomo solo come oggetto di bellezza. Conosci. E questo è sbagliato. Ovviamente è stato uno dei modi con cui noi abbiamo creato la gregarietà della donna, condannandola a essere soltanto una espressione estetica per il piacere dell'uomo. Ma l'estetica non è assolutamente un elemento che va trascurato, è importantissimo. Farà schiava. No, anzi l'estetica, la bellezza ci libererà, come dice. A pedagogia da felicidade. Per dire che siamo in un mondo flessibile, il tempo nella società post-industriale è un tempo flessibile, non è il tempo della catena di montaggio, cioè il tempo che era tipico della società industriale. Continua com o tempo flexível, explicando que podemos fazer qualquer coisa a qualquer hora e em qualquer lugar, graças à tecnologia. Aproveito e pergunto o que o professor jamais esquece de dizer quando termina a aula. Responde emocionado: sejam felizes. Vivemos somente uma vez. Somos seguros desta vida.
Da outra não sabemos. A base da minha pedagogia, ainda que existam outras opostas, é esta. Diz o pecado original que devemos sofrer aqui para ser felizes na outra vida. Prefiro empreender meu tempo aqui e agora, sem fazer mal para ninguém. O resto vem por consequência. Que hanno insegnato che si vive per soffrire, in modo da espiare il peccato originale e poi essere tanto più felici nell'altra vita, quanto più si è stati infelici su questa terra. Lo dice anche la Rerum Novarum, la enciclica di Leone XIII, che ha formato praticamente il pensiero sociale della Chiesa. Dice: le ricchezze di questo mondo per la vita futura, nonché giovare, nuocciono. Cioè si dà per scontato che se si sta bene qui, si sta male nell'altra vita e viceversa. Io credo che bisogna assicurarsi di stare bene su questa terra, senza fare male a nessuno, ovviamente. L'altra vita poi verrà di conseguenza. Escolher o universo feminino para trabalhar? Digamos que 80% dos seus colaboradores são mulheres. Penso como era errado na sociedade industrial trabalhar somente com os homens. E será errado nesta sociedade pós-industrial trabalhar somente com as mulheres. Gostaria de trabalhar sempre com os dois sexos. Quando falo do alto custo da bondade nesta sociedade, e se é um pacifista como um Messias ou um revolucionário profeta, dá um salto e responde. Il concetto di bontà è un concetto molto cattolico, diciamo, molto che sconfina, diciamo, nella santità. Io non voglio essere un santo, non mi interessa essere O conceito de bondade é muito católico, o conceito de santidade, e eu não quero ser um santo. Pergunto se trabalha sua espiritualidade. Diz não saber o que significa a palavra espiritualidade. Já pensei muito, tenho medo que vá para o lado esotérico. Conversei muitas vezes com Paulo Coelho, aqui e na Itália. Sempre foi muito afetuoso. Ele crê no mistério, na espiritualidade. Enfim, acho engraçado. Ao final, pergunto se é um pacifista ou revolucionário e responde de imediato: sou revolucionário, contra a guerra, mas não creio na gradualidade, na transformação pouco a pouco, e sim na ruptura. Cioè, sono contro la guerra, ma sono per la rivoluzione. Cioè, non credo nella gradualità. Non credo che il cambiamento avvenga man mano, avviene sempre per una rottura rivoluzionaria. E é com unhas e dentes que defende seu paradigma quando trabalha com afinco na compreensão do telelavoro, internet e inclusão social. E la mia didattica è cambiata completamente da quando c'è internet, perché io ho una cattedra che praticamente opera molto a livello informatico, è www.sociologiadellavoro.it. A minha didática mudou completamente com a internet. Com a minha cátedra, que opera muito com a tecnologia, no site www.sociologiadellavoro.it, e quem quiser visitar poderá verificar como funciona. Recebo em média 50 a 60 cartas por dia dos meus alunos. Até 4 horas da manhã respondo e não durmo enquanto não respondo a todos. 4 del mattino io rispondo a internet. Non vado mai a dormire senza avere risposto a tutti quelli che mi hanno scritto durante la giornata. E questo naturalmente diventa una schiavitù. E se tivesse que optar pelo trabalho ou ser feliz sem trabalho e dinheiro em uma praia isolada em Santa Catarina? Io non ho bisogno di molto denaro, ma a me non piace il lavoro inteso in senso tradizionale, cioè un lavoro che exclude. Não preciso de muito dinheiro. Não gosto do trabalho tradicional, porque exclui a brincadeira e o aprendizado. Amo a forma de atividade que se chama ócio criativo, que não significa preguiça ou inércia ou matar o tempo. Significa fazer 3 coisas: estudo, trabalho e brincadeira.
Essas três atividades, divertir-se enquanto trabalhamos e estudamos, aqui em Santa Catarina podemos fazer melhor que em qualquer lugar do mundo, porque Santa Catarina é o lugar predileto de Deus. Sim, o deixamos finalizar falando da sua revista científica lançada também aqui no Brasil há pouco tempo, dos seus livros e seus próximos sonhos e objetivos, porque afinal é disso que vive um ser feliz, não é?